Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Algumas eu já pude ver no templo físico e estou muito feliz. Mas a gente ainda está nesse sistema das aulas online, né? E eu espero que vocês estejam muito animados para a aula de hoje. A aula da semana passada também foi muito legal, não foi? Tia Geisa, ela trouxe a parábola do filho pródigo e a gente pôde aprender várias coisas boas, como o Senhor ele nos recebe e sempre nos ama. Hoje a gente também vai ter uma parábola muito legal. Mas antes de tudo, vamos orar, né? E pedir que o Senhor abençoe a nossa aula. Vamos lá? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu venho te pedir que o Senhor esteja abençoando essa aula, Deus. Cuide de cada criança que está assistindo ela agora. Que o Senhor possa, Senhor, botar essa palavra em seus corações e que eles possam crescer, Deus, no teu conhecimento. Me abençoa também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pronto, todo mundo aí já orou? Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias. Tá todo mundo aí em casa com suas Bíblias? Eu quero que todo mundo pegue as suas Bíblias e abram no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, que vai ser o versículo que nós vamos aprender hoje. Bora lá? Pausa o vídeo e vai correndo buscar a Bíblia. Abre no capítulo 7, no versículo 20 de Mateus. E vamos aprender o nosso versículo do dia. E o versículo do dia é assim, ó. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Mateus 7, 20. Bora aí, todo mundo repetindo comigo? Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Mateus 7, 20. A gente tem que gravar, é muito importante a gente gravar esse versículo, porque a nossa parábola vai falar muito sobre isso. Vocês sabem, crianças, quais são os falsos profetas que esse versículo está falando? Bom, hoje os falsos profetas são os pregadores, os mestres, os professores, várias pessoas que aparentemente são igual a nós, só que as suas atitudes dizem se elas são realmente filhas de Deus ou não. E é sobre essa parábola que a gente vai aprender hoje. Eu sei que vocês já devem ter ouvido um pouco sobre a parábola do joio e do trigo. Mas é sempre bom a gente relembrar, né? Bom, hoje a gente vai aprender as semelhanças e as diferenças entre o joio e o trigo. Porque eles, quando jovens, quando plantas novinhas, são quase indistinguíveis, ou seja, são muito parecidos. Não dá pra gente falar qual é qual. Mas vamos para a palavra, não é mesmo? A história de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 24 ao 30 e depois do versículo 36 ao 43, ok? A parábola é a seguinte: Jesus estava junto a uma multidão e contou a seguinte parábola. O reino dos céus se assemelha a um homem que plantava boas sementes em sua terra. Mas, indo dormir, veio o inimigo e plantou sementes ruins. E com o passar do tempo, essas sementes foram brotando e cresceram. E os seus serviçais, os seus lavradores, sabiam que o seu semeador, que o seu Senhor, tinha plantado somente sementes boas. E foi até ele e perguntou: Senhor, o que aconteceu? O Senhor não plantou somente sementes boas? Mas por que há sementes ruins crescendo, há joio crescendo entre o trigo? Então o Senhor disse bem assim: foi um inimigo que plantou a semente ruim, o joio, enquanto estávamos dormindo. Então os servos foram lá e perguntaram: Senhor, queres que arranquemos o joio? E ele disse: não, pois pode acontecer que arrancando o joio se arranque também o trigo.
e assim se perca ambos. Mas vai haver o tempo da colheita, onde tanto o joio quanto o trigo serão ceifados. Só que o joio irá ser queimado e o trigo será guardado no meu celeiro. Jesus, ele contou essa parábola para uma multidão, mas em particular com os seus discípulos, eles tiveram dúvidas sobre o que significava isso. E Jesus prontamente respondeu. A parábola significa o seguinte: o semeador, o dono do campo, sou eu, Jesus. E as sementes, as boas sementes, as sementes do trigo, são os filhos de Deus. E as sementes do joio são os filhos do maligno. O maligno foi e planta os seus filhos malignos. E quando eles estão juntos lá na idade jovem, eles são impossíveis de se distinguir, impossíveis de diferenciar um do outro. Mas haverá um dia que o Senhor da terra vai fazer a colheita, ou seja, é chegada a hora do reino dos céus, a grande hora que o Senhor vai voltar. E Ele vai levar os seus filhos ao celeiro eterno, aos céus. E aqueles que são os filhos do maligno arderão no fogo eterno. E é isso que ele explica. Jesus explica que o campo é o mundo e fala sobre o joio, que são as pessoas, os filhos do maligno, e sobre o trigo, que são os filhos de Deus. Mas vocês já pensaram como é que a gente vai distinguir isso? É exatamente o versículo que a gente aprendeu. Lá no início, vocês lembram? Que era o versículo de Mateus 7:20. Portanto, vocês reconhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Ou seja, a gente reconhece quem é verdadeiramente filho de Deus pelas coisas que eles fazem. Os filhos de Deus, eles têm a característica de serem bondosos, misericordiosos, amorosos, de acordo com como Cristo nos ensina. Já os filhos do maligno, não. Eles se iram, são maldosos, maldosos, raivosos, tudo aquilo que o Senhor não gosta. Mas muitas vezes ele tem essa aparência de filhos da bondade. Mas isso não nos cabe julgar. Porque vai chegar o dia, assim como Jesus falou aos seus discípulos, ele fala para nós também. Vai chegar o dia em que ele que conhece os corações e não somente a aparência, vai julgar quem fez as coisas boas e quem fez as coisas más. Quem é filhos dele verdadeiramente e quem não é. A nossa parte é produzir frutos de amor, é viver como Jesus viveu. A gente não pode julgar alguém achando que ela é joio, porque só Deus conhece os corações. Então, essa é a lição de hoje, crianças. E eu quero só deixar algumas curiosidades para vocês. O trigo, ele é da família do capim e do bambu. E com ele a gente faz muitas coisas boas que a gente come. O pão, os bolos, as diversas massas. Já o joio, ele é muito parecido com o trigo, como a gente já falou, quando eles são novinhos, mas eles são uma planta venenosa. E o joio, a sua raiz, ela se entrelaça com a do trigo. De forma que quando eles são novinhos, se você arrancar o joio, o trigo pode vir junto. E é por isso que essa parábola se encaixa tão bem com o que Jesus quer falar para nós. Que ainda não é o tempo de separar o joio do trigo. Mas, crianças, é isso a nossa aula de hoje. Eu quero pedir que vocês sempre foquem naquilo que o Senhor quer para nós, que não é julgar, e sim produzir frutos de amor, como eu já disse antes. Nesse momento eu queria orar, então vamos todos fechar os olhinhos, falar com o Papai do Céu e pedir que essa palavra entre nos nossos corações, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu vou te agradecer por mais uma aula dessa de hoje, Pai. Eu te peço que nós possamos, Senhor, não querer julgar os nossos irmãos, não querer julgar as pessoas, mas sim produzir os teus frutos de amor. Pai, obrigado porque o Senhor prometeu que um dia voltará
e separará, Senhor, quem é o joio, quem é o trigo, Deus. E eu creio, Pai, que essas crianças serão o trigo, Pai, serão os filhos de Deus, o qual o Senhor irá levar junto consigo para o seu celeiro eterno, Pai. Eu venho te pedir que elas tenham sempre essa mensagem no seu coração, que o Senhor possa estar guardando elas, Senhor, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, crianças. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.